convidado para trabalhar com projetos sobre competência, aí entrei num mergulho, numa pesquisa. Vocês devem fazer isso também, não é? Quem gosta de mergulhar nas pesquisas, vai fazer uma coisa, se mete nos vídeos, na internet, pensa no carro, faz isso? Ok? Eu também. Eu vou para meus treinamentos também. Hoje estou aqui, outro dia estou aí. Okay? Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com parceiros. Tem um educador brasileiro, Vasco Moreto, e a definição dele de competência eu gosto. Singelo, mas tem uma coisa importante nessa descrição que eu vou falar. É a capacidade de mobilizar recursos pessoais para conseguir uma abordagem e solução numa situação complexa. Sabe o que essa definição resolve? Como que eu posso ser criativa? Não tenho tempo. Se você é competente na criatividade, você é criativa apesar de ter falta de tempo. Como que eu posso trabalhar em equipe com malas dessas? Então, se você é competente em trabalho em equipe, você trabalha em equipe com estas, entre aspas, malas, que nem são. Você não falaria isso sobre elas, se tivesse alto grau de competência em trabalho em equipe. Então, aquelas últimas palavras, eu adoro elas, porque tu vês como se pode, por causa disso, por causa daquilo. Competência significa mobilizar com isto, justamente isso. Se não mobilizasse uma situação complexa, não seria uma competência. Seria mero fazer. Nada mais que minha obrigação. Você mobiliza muito. O que tem de melhor quando alguém está apenas fazendo sua obrigação? Se ficar difícil, tá difícil, tá bem? Então, essa definição tem esse elemento muito importante, que é uma chave da postura que se necessita. Está complexo, então mobilize melhor ainda, mais ainda que tem dentro. Ser humano soluciona. Está inexplorado ainda o potencial todo. Então, essa daqui é outra coisa que ele fala, que uma competência não se alcança, é que se desenvolve. Então, alguém aqui avaliado por sua empresa, okay? Porque quem está na empresa, você ganha notinhas, né? Então, você pode se satisfazer, então eu vou ajustar alguma coisa. Este ano, né, meu alvo é 4. Isso significa que estou atendendo plenamente. Ganhei 4 este ano. Tá bom. Tá bom? Ser competência mesmo, nem isso é o fim. Porque uma competência não se alcança, se desenvolve continuamente. E terá mais situações que consegue dar um jeito, com mais restrições que consegue dar um jeito, com mais talento, com mais expressão, com mais talento, com mais alinhamento, com mais contribuição. Então, precisa de uma postura de vida, de curtir isso, que se consegue fazer. Aí voltamos na funcionando, né? O modelo chá é o modelo que a maior parte das organizações vai usar agora, vai falar agora. O modelo chá de competência é mobilizar que recursos e divide os recursos em 3 tipos. E para dar conta de ser criativo, trabalhar em equipe, com o cliente, flexibilidade, quem tiver uma organização precisa mobilizar um tanto, o que especificamente? Conhecimentos, habilidades e atitudes. É esse o modelo chá. Isso vem das organizações. Meu contrato foi desenvolver isso. Acho que a PNL tem a ver. Acho que eu consigo. O que vocês acham? Tem a ver? A PNL? Quem conhece? Um pouquinho? Total? Ok. Então, fui pulsando. E olha, quis saber qual é a origem do modelo chá. Porque esses 3 especificamente, me meti pesquisando. Senão, eu achei inacreditável. Eu encontrei as mesmas 3 divisões, um pedagogo de décadas atrás, Benjamin Bloom. Ele falou que tem 3 domínios de aprendizagem: cognitivo, aquele pensar, que vocês viram antes, o afetivo, que é o que você sente,
E psicomotor, como você faz, seu comportamento. Ha! Aquele modelo que achava que ele é da PNL o tempo todo, é da pedagogia, até show! PNL está dentro mesmo, mais que ele mesmo sabia. Essa nossa linguagem é comum. Esse estado da arte do PNL, para mim, PNL é um modelo, porém um modelo sobre modelos. Aplicada desde a raiz da atitude, é um metamodelo que permite fazer conexões entre linguagens diferentes. Podemos falar com as empresas agora, e na linguagem delas. E nada mais do que acompanha, quem sabe a última palavra? Conduz. Essa é uma coisa para algumas pessoas. Conduz. Você vai para uma organização, já tem pensamentos. E seu trabalho é se aproximar e trabalhar com os pensamentos, e ajustar a sua linguagem, de novo que faça sentido o que está fazendo. Tá bom, tá ótimo isso. E o modelo chá, para trabalhar com as pessoas, tem 3 elementos. E sabe que as pessoas que são avaliadas poucas vezes sabem o que significa o modelo chá? Estão sendo avaliados no modelo chá e nem sabem o que é isso, porque ninguém falou. Então vamos apresentar no lado usuário para vocês, nas organizações, o que é isso? Compartilhe com eles esse conhecimento antes deles fazerem um treinamento daquele dia. Conhecimentos. Então, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Okay? Quem aqui conhece o Rio de Janeiro? Oba! Ok. Quando alguém levanta a mão e fala, eu conheço o Rio de Janeiro, na sua mente, ela leu um livro sobre. Quando alguém fala, eu conheço, alguém diria, eu conheço porque leu o livro? Não, é popular. É popular, nós sabemos isso. No nosso coração, quando usa aquela palavra, se alguém fala, eu conheço o Rio de Janeiro, o que esperamos dela? Foi lá! Foi lá, andou na rua, provou alguma coisa. Falou com um carioca, né? Um paulista que está morando no Rio, um americano que está morando no Rio, alguma coisa fez daquele lugar. Andou, presenciou, botou seus próprios olhos, ouvidos e sentidos. Isso é conhecer. Então, quando fala conhecimentos, às vezes a palavra dessa forma cria uma expectativa de que você pode quitar essa dívida obtendo informações, mas não é isso. É muito mais que isso. Para ser competente, precisa lançar mão das informações em rede para usar no momento certo, para dar apoio a algo que você vai criar, uma obra, alguma coisa que é uma entrega. Okay? É muito mais enredado, muito mais rico que isso. Se apropriar, não é decorar as palavras de outros, mas ter significado próprio para as palavras que obteve através de outras fontes. Ter ponderado, ter digerido, ter questionado. Entendendo que as pessoas têm pensamento autônomo. E passa pelo não saber também. Como se pode lançar mão de novos conhecimentos numa rede de conexão, se não passar pelo não saber em alguns momentos? Isso pode incomodar as pessoas. Passar por uma confusão para ter novos conhecimentos. Algumas pessoas não topam. Mas esse é o trabalho. O que requer o desenvolvimento de conhecimentos e investigar pessoalmente, compreender pessoalmente, processar, digerir. Isso significa apostar nas pessoas. Você não tem que ficar com a versão que estão te dizendo. É escutar, digerir, conectar com suas próprias experiências até que essa informação se torne sua, enredada, com propósito de uso. Isso foi certo. Algumas pessoas não